Nós estamos dando início a mais uma palestra maravilhosa. E o tema é Razões para Viver. Será que existe um caminho seguro para a felicidade? Eu creio que todo mundo se pergunta isso. Por que as pessoas reclamam tanto? Já pararam para pensar? Vocês conhecem alguém que não reclame? Perceberam como as pessoas reclamam da vida? Existiria alguém que não sofra? Vocês conhecem alguém que não reclama, que não sofre? Está tudo bem com ela? E aí a pergunta inevitável: será que Deus nos criou para sofrer? Porque se até o seu Filho, Jesus, veio ao mundo e sofreu, Ele escolheu o sofrimento para nos dar uma lição. Então, se Deus criou tudo, inclusive a possibilidade do sofrimento, teria alguma utilidade? A palestra tem esse objetivo: fazer com que cada um pense a respeito. Qual seria a utilidade do sofrimento? Já que, como eu disse, tudo que Deus criou é útil. Vamos analisar. Nós temos diversas histórias muito interessantes, e a primeira delas é acontecida na Índia. A doutora Uma Krishnamurti, psicóloga, ela é esposa do Amit Goswami. E a doutora Uma nos contou uma história acontecida na Índia. Trata-se de uma menina de aproximadamente 12 anos. Essa menina, num acidente com uma carroça, ela teve um braço decepado. Com imenso sacrifício, não se sabe como, ela enrolou o braço ali em tecidos e caminhou até a cidade mais próxima, não se sabe quanto tempo, e lá chegando, os médicos reimplantaram o braço da menina. Só que o braço, como ela não tinha tomado os cuidados necessários, até pela simplicidade da menina, esse braço gangrenou. E os médicos teriam que retirá-lo sob pena da menina falecer. E nisso eles convidaram a doutora Uma, que é a psicóloga muito conhecida, para conversar com a criança, uma vez que nenhum deles tinha coragem de explicar para ela o que iria acontecer. Qual foi a surpresa quando a doutora Uma chegou lá no quarto onde estava a menina e abriu a porta, ainda sem saber o que ia dizer, e a menina vira-se para ela e diz: a senhora que veio me avisar que vão tirar meu braço? A doutora Uma nos confessa que ficou surpresa. Se até aquele momento ela não sabia o que iria dizer para a menina, com essa pergunta, menos ainda. Então ela sentou-se ao lado da cama e começou a conversar com a criança. E ela disse: senta aqui, doutor, eu vou lhe contar. Sabe, esses dias que eu estava no hospital, eu tive tempo para pensar. Eu estava me lembrando, nós somos de uma família muito pobre do interior da Índia. Muito humilde, mas nós somos muito religiosos. Meu pai, todas as manhãs, ele nos reúne, eu, meus irmãos e minha mãe, para fazermos oração e agradecermos a Deus aquilo que nós temos. E olha que interessante, apesar de muito pobres, não nos falta nada. E nós acreditamos na reencarnação. Então, eu não sei ainda, doutora, qual foi a razão de eu precisar perder meu braço. Mas olha como Deus é bom. Ele tirou meu braço esquerdo e eu escrevo com a direita. O sonho dessa menina era ser professora. O que é que motivou realmente essa menina a lutar tanto? Uma outra história. No Japão, Primeira Guerra Mundial, o Sr. Kubota alistou-se e foi para a frente de batalha. E lógico, quem vai para uma guerra sente muito medo. E a mesma coisa aconteceu com o Sr. Kubota. Tanto medo, e sabe que o medo atrai. Você pensa muito, vendo as pessoas morrerem ao seu redor. Ele acabou tomando um tiro. E esse tiro ele perdeu parte da perna, logo abaixo do joelho. Ele retorna ao Japão e ele se casa. Só que o estilhaço da bala havia caminhado até o pulmão e gangrenou. Ele teve que ser levado para uma outra cidade, para um hospital, para se tratar. Passados 1 ano e meio, os médicos voltaram para ele e disseram: Sr. Kubota,
senhor está 1 ano e meio em tratamento, nós não vemos melhora. Acho bom o senhor escolher se o senhor quer morrer aqui no hospital ou na sua casa. Quando o senhor Kuboto viu aquela palavra, morrer, ele parou, porque até então ele tinha uma esperança. E aí ele começou a orar e falou, Deus, já que eu vou morrer, me dá mais um tempinho, uma forcinha, porque se eu morrer aqui no hospital, minha esposa vai ter muito trabalho, me levar para a minha cidade. Então deixa eu voltar para lá. Aí com o auxílio da esposa, ele foi andando, chegou até a cidade, pegou o trem, desceu na sua cidade natal, foi lá para um banho público, tomou um banho, foi para sua casa, mas quando ele chegou na sua casa, ele viu que como ela estava abandonada, estava perdida de mato, estava muito suja. Então ele falou, Deus, dá um tempinho para mim. E limpou a casa por dentro. Aí ele viu que tinha um jardim e ele falou, puxa, na minha religião, quando se morre, tem um funeral fora de casa. Então ele cuidou de arrumar o jardim, plantou as flores, limpou, e sempre agradecendo a Deus, olha Deus, obrigado, porque eu não faço isso por mim, é pela minha esposa. E aí ele, preocupado com a sua futura viúva, também limpou a horta, falou, puxa, a horta vai ser muito útil para ela, vai ficar viúva, coitada. E aí foi tirando o mato, afofando a terra, plantando, fez uma horta, e sempre agradecendo, olha Deus, desculpa, eu sei que eu estou abusando, já devia ter morrido, mas olha, não é por mim, é pela minha esposa. Só que essa história, o senhor Kuboto contou 27 anos depois, que ele havia ido para casa para morrer. Então, a pergunta, por que o senhor Kuboto não morreu? Isso para vocês irem pensando. São Francisco, todo mundo conhece São Francisco. Nasceu rico, mas ele abandonou tudo para cuidar dos pobres, dos leprosos. Ele passou a vida, na verdade, vencendo o apego, vencendo as paixões. Apego e paixão são os principais motivos de sofrimento para todo mundo. O seu exemplo de humildade, deixar tudo e se dedicar aos pobres, foi mexendo com o coração das pessoas. Na sua época, havia em diversos países da Europa mais de 20 mil seguidores. Então, a história dele é longa, algumas partes importantes. Quando ele voltou da guerra, um dia ele estando em oração, ele ouviu Deus falando com ele, pelo menos ele interpretou assim, que Deus diria para ele, vai e reconstrói a minha igreja. No seu entendimento até então, ele achou que era a reconstrução física. E ele fez a porciúncula, era uma pequena casinha, mas não é que ele refez a igreja. Na verdade, como estava demolida, ele reconstruiu para abrigar os leprosos, as pessoas que estavam no desabrigo. E antes de ele começar a cuidar dos leprosos, ele confessa que ele tinha um asco, ele tinha um nojo muito grande, a ponto de, quando ele via em algum lugar que ele estivesse, algum leproso vindo, ele mudava a direção, mudava de calçada, porque para ele era muito sofrimento, mas isso doía no seu coração. Até que um dia ele foi lutando consigo e ele conseguiu se aproximar de um leproso e beijou o leproso. Esse quadro, que é inclusive um mosaico, mostra bem esse fato, ele beijando o leproso, porque, segundo ele dizia, aquele dia havia sido o dia mais feliz da vida dele. Veja, além de abandonar tudo, ele havia vencido o nojo por um irmão inferior, por um irmão doente, e passou a cuidar dos leprosos. Uma outra ocasião, quando ele foi a Roma, quem assistiu o filme sabe disso, ele vinha voltando para sua terra, a pé sempre, e não é de hoje que existem os malfeitores, os malandros, os bandidos. Já na época sempre existia nas estradas os assaltantes. E alguns bandidos se aproximaram e deram uma surra nele e nos seus seguidores, os amigos que o acompanhavam. Qualquer um teria desistido, porque ele já nessa época era bastante conhecido, seguido, admirado, respeitado. E aí há sempre de se perguntar, mas por que Deus não protegeu?
Mas olha a interpretação de Francisco. Depois que tomou uma surra, ele olhou para os amigos dele e falou: olha, Deus está testando a nossa fé. Qualquer um desistiria, mas ele não desistiu. Já no fim da vida, um dia, Frei Leão, que estava sempre do lado dele, perguntou como é que pôde Deus escolher uma pessoa tão insignificante para dar tão belo exemplo ao mundo. E Francisco, com a resposta na ponta da língua: acho que ele escolheu a mim, a mais insignificante das criaturas, para mostrar que a grandiosidade é obra dele, e não de nós, pobres mortais. Chico Xavier. Quando eu conheci o Espiritismo em 75, alguns amigos me disseram: olha, se você quiser conhecer o Chico, é bom você ir logo, porque ele está doente, ele não vai muito longe não. Só que na época eu não tinha ideia de quem era esse tal de Chico. Eu estava começando, não tinha ideia da magnitude, do tamanho do trabalho do Chico Xavier. E eu não fui, nem me interessei. 75. Chico veio a desencarnar em 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. Lembra-se? Ele aproveitou a alegria do povo e desencarnou. Ele poderia ter desencarnado antes. Segundo ele dizia, tinha vindo ao mundo para escrever 15 livros, escreveu mais de 400. Ou seja, ele morreu 27 anos depois de que me informaram que ele estava no fim da vida. Qual é a motivação de Chico Xavier? Será que era dinheiro? Aqui está uma foto na casinha dele. Se tem alguém que venceu o apego como um verdadeiro Gandhi, foi Chico. Se você olhar a simplicidade, o próprio quartinho dele, o tamanho do quarto, a simplicidade, ele não tinha nada, a não ser a cama, aí as roupas penduradas, não tinha sequer um armário. A gente se emociona ao olhar a humildade e a simplicidade. Ele vivia com praticamente nada. Madre Teresa de Calcutá. A história de Madre Teresa é linda. Ela fundou uma ONG para cuidar de mendigos. Na verdade, eram seres que estavam pelas ruas e ela os recolhia, dava alimentos, remédios, quando eles estavam assim próximo da morte, para que eles tivessem uma morte digna. Ela mesma cuidava e algumas freiras a acompanhavam. Um dia apareceu um homem que nunca havia tomado um banho. Ele já estava velho, estava para morrer. Foi levado lá no espaço, mas as freiras não conseguiram dar banho nele, não aguentavam, ele estava insuportável. Aí eles chamaram Madre Teresa, que também tentou e não conseguiu. E aí a Madre Teresa, ela se recolhe para o seu quartinho e entra em oração. E depois ela volta, ela pega o homem, dá banho, veste, medica, sozinha. Aí as freiras ficaram inconformadas, acharam estranho, porque ela havia no primeiro momento recusado e depois ela tinha feito o trabalho. E aí elas perguntam como é que Madre Teresa havia conseguido. E Madre Teresa conta, com a sua costumeira paz, que diante da dificuldade que encontrava, ela se retirou para orar e pediu a Deus que lhe inspirasse, já que ela tinha abraçado aquela missão por livre e espontânea vontade, não foi amando de ninguém. E nessa oração apareceu a imagem de Jesus crucificado. Então ela se lembrou de Maria, ou das três Marias, retirando o Cristo sujo de sangue, etc., para dar banho. Então ela foi, cuidou do rapaz, do senhor, que estava moribundo já, deu banho e agradeceu por ter tido a oportunidade de dar banho no próprio Cristo. Bezerra de Menezes. Esse é brasileiro dos bons também. Bezerra foi médico. É uma história muito bonita, mas ele, com dificuldade, se formou e chegou a ser capitão da polícia, do exército, foi político, e ele se casou por primeira vez com Dona Maria Cândida e ficou viúvo quando ela tinha 19 anos, deixando 2 filhos para ele. Ele casa-se novamente com a irmã da sua primeira esposa, e com ela ele teve mais 13 filhos, além de um sobrinho que ele criava também.
Todo mundo diz que ele teve 7 filhos, na verdade ficaram 7, porque só com a segunda ele teve 13. E ele, como médico, imagine o sofrimento vendo, como médico, ele perdeu 8 filhos, com tifo, tuberculose, que eram doenças que matavam na época. Além de irmão, da mãe, de amigos. Aí ele abandona a política, ele abandona o exército, e ele monta uma farmácia. Na época estava começando a homeopatia. E ele se interessa pela homeopatia e começa a trabalhar. Foi perseguido na política, acabou abandonando, principalmente por ser honesto. Ele era a prova de um amor incontestável. Chegou uma época que ele só aceitava receber de quem pudesse pagar. Só que ele recebia de uns e ajudava outros, chegando a colocar a família numa situação financeira muito ruim. Um fato que contam de Bezerra, muito interessante, estando ele um dia no centro da cidade, um amigo se aproxima. Esse amigo havia perdido um filho, não tinha dinheiro para enterrar. E ele recorre então a Bezerra. Bezerra enfia a mão no bolso, entrega a carteira para ele, tudo que tinha no bolso ele deu, e virou as costas, pegou o bonde e foi embora. Tem até uma foto do bonde da época, não havia ainda o bonde elétrico, ele era puxado a mulas. Só que depois que Bezerra entrou no bonde, subiu no bonde, é que ele percebeu que ele estava sem dinheiro, e ele estava na cidade muito longe de casa. Então ele desce, procura um amigo, pega um dinheiro emprestado para pagar a passagem e volta para a casa dele. Então, essa é uma história que contam. E uma outra história que contam bastante, que é bem a marca de Bezerra de Menezes, é que já com a idade avançada, próximo do seu desencarne, ele tinha muitos problemas com a família porque ele não dava dinheiro, a ponto da sua esposa pedir para o Cordeiro, que era o seu sócio, que reservasse algum dinheiro, porque a família estava passando necessidade. Mas um dia chegou uma mulher com uma criança no colo, e ele faz a receita, a mulher começa a chorar e diz: mas como, doutor, eu vou comprar remédio se nem dinheiro para comer eu tenho? E ela chora e Bezerra começa a chorar junto. Aí ele já sabia que aquele envelope que Cordeiro guardava o dinheiro para a família estava vazio, porque ele já havia dado tudo. Então ele olha para o céu, começa a pensar, ele vê que ele não tinha nada para dar. Quando ele percebe o anel de formatura em sua mão, retira esse anel, entrega para a mulher para que ela comprasse remédio e comida para o seu filho. E aí a gente começa a pensar, mas não é um contrassenso? Como é que ele deixa a família a descoberto para servir a uma outra pessoa? E ele era questionado por isso. E ele conta então que ele, naquele momento que ele viu a mulher com o filho no colo, ele se lembrou de Maria com Jesus e da frase: o que fizestes aos pequeninos, a mim o fizestes. E ele dizia: todos são minha família. Olha o nível do desprendimento de Bezerra. Todos são minha família. Então ele não é que ele fosse injusto deixando faltar comida para os filhos. Ele se compadecia também do filho dos outros. E Jesus nos ensinou, acima de tudo, a amar. Só que amar é algo muito complexo, nós não entendemos muito bem. É preciso pensar a respeito do verdadeiro amor. E Cristo, ele deu o exemplo. Então a maior referência para nós do amor é o próprio Jesus. Então agora vamos recapitular e começar a entender aí os motivos de sofrimento. O que motivou a menina indiana a lutar? Ela queria mesmo ser professora, ela estava determinada, ela sentia que tinha a missão de ensinar. Então, muito mais do que sobreviver, ela queria permanecer em condições de cumprir a sua missão. Por que o Socubota não morreu? Se ele foi morrer 27 anos depois. Se vocês prestarem atenção, a partir do momento que ele achou que ia morrer, ele passou a se preocupar com a esposa, se preocupar com os outros. E quando acontece isso na nossa vida, nós passamos a ter um direito sobre a vida e a morte.
direito de escolher. Quando você se torna uma pessoa de utilidade, você pode viver quanto você quiser. Maria Teresa, ela deixou muitas mensagens, era, entre outras coisas, uma grande filósofa. Uma frase que eu gosto dela: eu não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Antes Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Vamos analisar a importância dessa palavra, amor? Alguém duvida do sentimento de amor de Madre Teresa? É uma vida, uma história que vale a pena a gente estudar. São Francisco, que mensagens nos deixou São Francisco? Entre outras: ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Por que Chico optou em viver tanto? No final, era preciso que alguém segurasse a sua mão para que ele psicografasse, porque nem força para manter a mão ele tinha mais. Era preciso que alguém segurasse. Então ele trabalhou até o último suspiro, até o último instante. A motivação dele não era dinheiro, logicamente. Vocês viram a casa, a simplicidade que ele vivia. Ele viveu porque ele sabia que ele não seria substituído com facilidade. E ele via quanto consolo ele trazia para mães, parentes de pessoas desencarnadas, principalmente mães que perdem filho. Creio eu, não haver sofrimento maior. Vinha mulheres de toda parte do mundo, e chegando no Chico, ele dava uma mensagem e era comprovado com todas as provas possíveis de que o ser que estava se comunicando ali só podia ser aquela pessoa totalmente desconhecida de todo mundo. No coração de quem ama, o amor renasce e rejuvenesce todos os dias. O amor que se acaba é amor que nem chegou a existir. Então, quando você estiver numa situação e você achar que o seu amor pela esposa ou pelo marido acabou, lembre-se dessa frase: o amor que acaba é o amor que nunca existiu. Então pergunte-se: é verdadeiro o seu amor? Na verdade, Deus nos fez para evoluirmos, para nos tornarmos anjos. Vai demorar um pouco. Colaboradores na expansão do universo. E é isso que seremos um dia. O sofrimento nos aproxima de Deus. Quando você está numa festa, num churrasco, bebendo, a última coisa que você quer é que Deus apareça, não é isso? Mas quando o seu filho está doente numa cama e teu coração está apertado, a primeira coisa que você faz é pensar em Deus. Percebe como o sofrimento nos aproxima dele? Qual era o verdadeiro sofrimento de Jesus? Na verdade, Cristo ficou na cruz durante 3 horas. Ele sofreu durante 3 dias, aparentemente, mas na verdade o grande sofrimento do Cristo era viver no meio de homens de coração endurecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que fizestes aos pequeninos, a mim o fizeste. Essa é uma pergunta, uma frase que temos que nos lembrar todos os dias. Então, em resumo, se não há motivação para viver, baseado nas histórias que nós analisamos, é porque falta amor no coração. Essa pergunta é fatal, nos leva a uma profunda reflexão. E se você pensar e for honesto, você vai perceber que ela é autêntica, é verdadeira. Se não há motivação para viver, é egoísmo. É porque falta amor no coração. Infelicidade não perceber que os problemas são necessários para o nosso aprendizado.
é não querer ver a beleza que existe em toda a criação de Deus. Revoltar-se é desprezar as lições que nós mesmos pedimos. Amar só quem nos ama não nos traz proveito algum. Gostar só do nosso filho? Então a felicidade, ela é proporcional ao amor. Se o cônjuge te criticar, mas você tiver amor, você se cala. Se a vida lhe pôs cuidar de um parente doente, mas você tem amor, você cuida e agradece. Se alguém se esquece, por exemplo, de apagar a luz na sua casa, mas você tem amor, você apaga. Se as pessoas não te compreendem, mas você tem amor, você as compreende. Veja a importância do amor. E aqui nós vamos falar do amor manifestado. Por amor, para exercitar o amor, eu escolhi uma missão aqui nesse planeta. Quando eu vejo qualquer situação de crianças, principalmente no interior, sofrendo, desnutridas, sem escola, sem um conhecimento, mexe muito comigo. Então eu me decidi em trabalhar pelas crianças do Brasil. Criar uma obra que ensine às crianças o orgulho de ser honesto, o espírito cooperativo. Eu quero levar a todo o interior esse conhecimento, para que as crianças desde pequena entendam e conheçam a verdade. Eu quero que todos conheçam a verdade da reencarnação. Só quando os homens entenderem que nós nascemos e renascemos, e que aquilo que você faz de ruim, você prejudica outras pessoas numa vida, nessa vida ou em outra, você vai passar pelos mesmos sofrimentos. Só assim o ser humano vai se preocupar em fazer o bem e não querer fazer o mal. Esse livro, Coragem para Mudar o Brasil, ele está sendo produzido e logo vai ser impresso. Nós vamos formar uma rede de pessoas de bem dispostas a levar a crianças de todo o interior do Brasil, de forma gratuita, esta obra, que irá motivar os jovens a viverem como se vive em civilizações mais adiantadas, para que um novo tempo comece. Nós sabemos que existem outras civilizações que vivem de uma maneira diferente. E está na hora do ser humano aprender a viver de uma forma evoluída. Esse é o momento. O livro É Preciso Coragem para Ser Feliz está fazendo com que eu adquira cada dia mais e mais amigos. A sua venda que está financiando o projeto do livro que irá para as crianças. Divulgá-lo é um ato de bondade. Presentear com ele é um gesto de amor. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra, que vocês reflitam sobre a manifestação do amor. E eu estou à disposição para todo aquele que tiver vontade de ingressar nesse trabalho, fazer parte dessa equipe, através da venda, dos livros, da aquisição, presentear alguém. Pode ter certeza, esse é o maior presente que alguém pode receber. É um livro que já está comprovado. Quem lê, muda a sua vida. Está à disposição. Eu agradeço a atenção. Meu telefone é 19 3238 8840 e eu aguardo a ligação de vocês. Muito obrigado.